Os sonhos eram uma poderosa ferramenta de comunicação usada por Deus nos tempos bíblicos. Deus concebeu sonhos proféticos para José do Egito. Também deu sonhos a Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel. Uma poderosa advertência através de sonhos a Jeremias. E em sonhos, José foi orientado por Deus e conseguiu escapar do rei Herodes. E muitos outros exemplos que a Bíblia nos revela. Mas a pergunta é, será que Deus ainda fala através de sonhos nos dias de hoje? E como saberemos se um sonho é uma revelação real de Deus? Esse canal de comunicação, que é o sonho, não tem prazo de validade. Também não é difícil encontrar testemunhos fortes e inegáveis de pessoas que sonharam e colheram frutos de salvação. Portanto, podemos afirmar com primícias bíblicas e testemunhos registrados a permanência dos sonhos entre o povo de Deus. Mas os sonhos são mensagens do cérebro ou do céu? Deus fala através de sonhos? A Bíblia não nos diz que esse tipo de comunicação através dos sonhos irá cessar, muito pelo contrário. Joel capítulo 2, verso 28 diz: Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos e seus jovens terão visões. Porém, embora continue sendo uma ferramenta usada por Deus para se comunicar com seu povo, é preciso ter cuidado para não confundir mensagens divinas com sonhos comuns. A mente é uma passagem impressionante que pode produzir informações complexas. Quem duvida se um sonho pertence a Deus deve perguntar-se: dediquei todos os meus pensamentos a Deus e à sua vontade, ou expus a minha mente em um jogo de luz e sentimento, até mesmo sentimento criado por séries ou filmes? Não confie em apenas um sentido para tomar decisões. Trabalhe sempre com o seu ambiente para perceber a vontade divina. Deus não lhe enviará um sonho isolado sem te dar qualquer outra alternativa. Se você for até Ele buscar a sua face, certamente Ele te dará mais oportunidades de expressar a sua vontade. O processo de compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas não pode acontecer apenas uma vez. Deve ser um processo feito de diferentes maneiras. E sempre certos critérios devem ser avaliados. A Bíblia dá algumas instruções de como agir para não ser confundido com um sonho normal. Podemos ver na advertência do próprio Deus a Jeremias, no capítulo 23, no verso 32. Sim, sou eu contra aqueles que profetizam com sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os acusam e com suas mentes irresponsáveis, eles desencaminharam meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e de nada aproveitam este povo, declara o Senhor. Segundo o próprio Jesus, seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Então, quais frutos serão produzidos através dessa mensagem enviada por Deus através de sonhos? Algumas pessoas têm a capacidade de criar sonhos extremamente complexos. É uma característica natural e não uma graça do Espírito Santo. Precisamos ter cuidado com o que sonhamos, porque podemos prejudicar a outros e a nós mesmos. Assim como a trágica perda da fé que advém de um erro e pode ser contra a vontade de Deus. Ser extremamente sensível e agir impulsivamente é um risco grave que nós pessoalmente não aconselhamos ninguém a correr. Embora muita gente diga que houve em certo tempo que teve um sonho e esse sonho se cumpriu e se concretizou. Ainda assim, aconselhamos
a estar sempre cauteloso e vigilante e sempre em oração para não ser confundido mediante aos sonhos. Agora, como agir depois de um sonho? Se você sente pela fé que há algo de Deus neste sonho, procure pessoas com sabedoria espiritual para responder. É importante entender que em nossa cabeça tudo tem infinitas possibilidades. Quando nos expressamos em palavras, as coisas ganham uma força concreta e tornam-se mais fáceis de medir. Um pastor confiável é uma ótima escolha. Faça isso depois de muita oração ou, se desejar, busque apoio dos líderes da igreja que terão prazer em ouvi-lo e sugerir opções de ação para não ficar confundido. Citamos logo no início desse vídeo o exemplo de Daniel sendo usado por Deus na interpretação de sonhos. No reinado de Nabucodonosor, o poderoso e orgulhoso governante da Babilônia, Deus escolheu revelar sua vontade soberana de maneira notável. O rei teve sonhos profundos e inquietantes que o perturbaram profundamente. Ele buscava entendimento e sabedoria, mas ninguém da corte ou entre os sábios magos conseguia interpretar seus sonhos. Foi nesse momento que Deus enviou teu servo Daniel para demonstrar sua extraordinária graça e poder. Daniel era um jovem judeu cativo na Babilônia, mas sua fé inabalável e devoção a Deus o tornaram notável entre os sábios do reino. Quando Daniel soube dos sonhos do rei, não confiou em sua própria sabedoria, mas buscou a Deus em fervor. Em oração, ele buscou o Senhor e, na sua misericórdia, Deus revelou os segredos profundos dos sonhos de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou maravilhado com a precisão da interpretação de Daniel, reconhecendo que Deus, o Deus de Israel, era o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O rei enalteceu Daniel e o elevou a uma posição de grande autoridade na Babilônia. Este episódio não apenas demonstra a sabedoria e a fidelidade de Daniel, mas também ilustra a soberania e o dom de revelação que Deus concede a quem busca com sinceridade. Os sonhos de Nabucodonosor e sua interpretação por Daniel servem como um exemplo poderoso de que Deus está no controle de todos os reinos da terra e que Ele usa aqueles que o servem fielmente para revelar sua vontade e poder. Deus, assim, nunca vai nos deixar confundidos. Ele sempre nos dará a orientação e a interpretação de todos os sonhos, de cada mensagem que Ele nos enviará. Toda vez que o Senhor nos envia uma mensagem em sonhos, Ele sempre nos dará a interpretação, ou sempre colocará alguém diante de nós para que venhamos entender o verdadeiro valor da mensagem de Deus aos nossos corações. Possamos aprender com a história de Daniel e reconhecer que, mesmo em tempos de incertezas, Deus é capaz de nos guiar revelando seu propósito e soberania, nos enviando mensagens através de sonhos. Como Daniel, devemos buscar a Deus com humildade e fé, confiando em sua presença e graça para nos guiar em todos os momentos de nossa vida. Compartilhe conosco aqui nos comentários a sua experiência através de sonhos, as mensagens que Deus enviou a você e que foi uma revelação poderosa do nosso Deus. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como esse. Que Deus te abençoe, a graça e paz, e te aguardamos aqui no próximo vídeo.